O gerenciamento do risco é uma etapa que faz parte da concepção e do planejamento de sistemas de remediação e permite que a equipe responsável se antecipe quanto a eventuais situações perigosas relacionadas aos equipamentos, aos materiais, aos locais e principalmente à operação de sistemas de remediação. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu convidei a Fernanda Guedes para falar um pouco sobre isso e queria te convidar a se apresentar. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Maria, pelo convite. É um prazer estar aqui falando, no Café com GAC. Eu sou a Fernanda, sou engenheira ambiental, engenheira de segurança. Eu tenho uma experiência de uns 10 anos aí na consultoria, trabalhando nas etapas do GAC, desde a avaliação preliminar até acompanhamento de investigação, de remediação, operação de vários sistemas. E aí hoje eu atuo no setor de bens de consumo, na área de meio ambiente, ali junto com segurança do trabalho. Boa. Então, Fer, hoje a gente combinou essa conversa para falar um pouco sobre requisitos de segurança na operação de sistemas de remediação. Como você sabe, esse podcast é voltado para profissionais de GAC. Uhum. Então, assim, a gente se preocupa em trazer um conteúdo que seja muito útil para quem opera sistemas, por exemplo, ou para quem lidera projetos de investigação, de avaliação preliminar, enfim, todas as etapas do processo de GAC. Então, de uma forma bastante prática, quais são os requisitos necessários de segurança na implantação de sistema de remediação? Sim. Eu acho que entre as etapas do GAC, a parte de remediação é a que contém mais riscos, riscos físicos, químicos, riscos de acidente, Então, o nosso papel é tentar mitigar esses riscos, E as etapas, iniciam lá na concepção do projeto, Então, o dimensionamento de equipamentos adequados, para a questão técnica, mas também seguros do ponto de vista, de segurança do trabalho e também da exposição ocupacional, E aí, depois da concepção do projeto, dimensionamento adequado, tem a etapa de avaliação de todos os riscos, que foram mitigados e quais ainda estão sendo contemplados, na operação dos sistemas. Tentar entender onde o sistema vai ser implantado, porque quando a gente fala de operação de sistema de remediação, tem dois aspectos, os riscos inerentes ali à operação do sistema e também o risco de onde o sistema está instalado, porque o risco do site, onde o sistema vai ficar operando, eles também são muito importantes nessa etapa de concepção e implantação do projeto, Sim, o projeto do sistema ele tem que ser pensado para o site, Não é por exemplo, não é um DPE genérico, o mesmo DPE pode estar em qualquer site no mundo. Se for uma área classificada, são cuidados específicos, Exato, com certeza, Tem que pensar no dimensionamento ali, como você falou, de um DPE adequado do ponto de vista técnico, para que o objetivo do projeto, mas também que seja seguro para ficar ali operando muitas vezes, 24 horas ali no sistema, que o sistema fica operando dentro do cliente, tem que estar de uma forma segura, E falando um pouco da etapa de planejamento, Quais são as técnicas que são possíveis, quais são as mais usadas para a gente avaliar riscos? A gente sempre utiliza nas consultorias a famosa APR, Então, queria saber se existem outras alternativas, se essa é realmente a mais adequada, se essa é sempre suficiente. Sim. A APR ela é muito usada, no GAC e também em planejamento de várias atividades, além do GAC, planejamento de atividades de campo, porque ela contempla ali, a listagem de todas as etapas, todos os riscos, quais são os controles que devem ser implementados. Então, assim, é uma excelente técnica, mas nem sempre ela é adequada, ou apenas só a APR é adequado para aquele cenário. Quando a gente fala de sistema de remediação, existem outras técnicas que são ainda mais aplicáveis, para esse cenário, porque elas vão avaliar a segurança da operação daquele equipamento, e muitas vezes tudo que pode ocorrer, muito além do que a gente consegue listar numa APR, como por exemplo o RASOP, que é uma técnica
que é voltada para a avaliação de segurança de processos, né? Muito usada na indústria química, né? A indústria, de uma forma geral, utiliza muito. E assim, a gente pode sim aplicar dentro do GAC para a etapa do sistema de remediação, né? De uma forma ali um pouco simplificada, né, do que as indústrias aplicam para a segurança de processo na parte química, por exemplo, mas a gente consegue sim aplicar. E também tem outras, né, voltar e análise de falhas. Então, assim, a gente tem outras técnicas que vão nos ajudar a entender melhor tudo que pode acontecer, mas entre as indicadas pelas normas, né, que falam de técnicas de avaliação de riscos, eu acho que o RASOP é excelente, assim, para a parte de operação de sistema. Pode explicar um pouquinho o que é o RASOP? Eu acho que é bom, né? Sim. Então, na aplicação do RASOP, a gente seleciona, né, o que a gente chama de nó, que é o que a gente vai avaliar. Então, por exemplo, falando de um trabalho que eu desenvolvi recentemente, eu apliquei um RASOP para um sistema de remediação DPE. Então, cada equipamento foi um nó que foi avaliado. Então, aí dentro daquele nó, a gente avaliou quais eram as variáveis de processo relacionadas, como, por exemplo, fluxo, temperatura, concentração, e quais eram as variáveis, dentre as variáveis de processo, quais eram os desvios que poderiam ocorrer, né? Então, desvio de aumento de fluxo, redução de fluxo, aumento de temperatura. Então, assim, aí naqueles desvios, quais eram os controles estabelecidos para reduzir, né, os riscos e para mitigar tudo o que pode acontecer por conta daquele desvio operacional. E parece que abrange uma gama mais ampla de riscos que podem estar vinculados, né? Cada equipamento em particular parece mais detalhado, né, que uma APR. Porque aí você faz a avaliação de cada equipamento, sabe? E assim, reforça a pensar mesmo tudo que pode acontecer com aquele equipamento, quais são as variáveis relacionadas com a operação dele, sabe? E assim, parece até um pouco viagem, assim, quando eu estava aplicando nesse trabalho que eu mencionei, assim, a gente começa, nossa, mas será que isso acontece? Aí faz um exercício, assim, para você, sabe, estabelecer controles que muitas vezes, se você não tem aquele exercício que te força a avaliar aquilo, você nem implementa, né? Sim. E exige um amplo conhecimento de todos os equipamentos que fazem parte do sistema, né? Sim. Que às vezes a gente subcontrata, né? A gente da consultoria subcontrata alguma outra empresa para implementar um sistema eventualmente, e a gente não sabe exatamente a categoria de cada um dos componentes, mas é muito importante saber para a gente aplicar uma ferramenta como essa. Exatamente. Requisitos técnicos dos fabricantes, né? Muitas vezes normas que cada equipamento deve atender, né? Então, assim, ter o conhecimento técnico do equipamento é importante, né? Mas lembrando que o RASOP, por exemplo, ele é uma técnica multidisciplinar. Então, uma pessoa sozinha, dificilmente ela vai conseguir aplicar um RASOP de uma forma eficiente. Então, é legal quando está numa equipe, sabe, envolver a pessoa que manja do equipamento, quem dimensionou para aquele projeto, né? E até a equipe de campo mesmo, que tem experiência, né, na prática ali com a operação dos sistemas, tem muitas histórias para contar de muitas coisas que já aconteceram, né, lições aprendidas, então tem que colocar todo mundo junto para pensar mesmo tudo que pode acontecer, é bem legal. E a RASOP ou o RASOP? Pode ser o RASOP. É mais aplicável para a etapa de planejamento mesmo, né? Mas falando um pouco da parte da operação, quais mecanismos você considera os primordiais, né? Falando de operação de sistemas, o que é mais importante e o que deve ser feito por último, por exemplo? Sim, quando a gente fala de gerenciamento de risco, a gente tem uma hierarquia dos controles, né? Então, a primeira etapa deve ser a substituição, né? Tentar eliminar o risco. A gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Então, muitas vezes a gente não consegue eliminar, mas a gente pode substituir, que seria essa segunda etapa, né? Substituir por outro equipamento que o risco vai ser menor, outro processo que o risco é menor. Aí depois a gente tem os controles de engenharia, né? Essas medidas de engenharia que são aplicadas muitas vezes para enclausurar um equipamento, uma barreira, né? Que vai reduzir
a chance de acontecer um acidente, né, vai ser de fato uma barreira para o risco, né, e muitas vezes uma barreira física também. E depois a gente tem os controles administrativos, né, que entra aí a parte de capacitação da equipe que vai trabalhar, treinamento mesmo da equipe como um todo, muitas vezes atendimento até a normas, né, tem que ter treinamentos específicos, né, entra tudo isso como um controle administrativo. Revezamento da equipe, né, ver quanto tempo a equipe pode trabalhar, né, naquela atividade, tudo isso é um controle administrativo. E por último, o EPI, né, que muitas vezes acaba sendo o único recurso, né, e não é o correto. Tem muitas barreiras antes do uso do EPI que são mais eficientes, né. E assim, a gente sabe também que na operação do sistema existem vários riscos que vão aparecendo, né, no decorrer da atividade e que a gente poderia se antecipar e assim, né, prevenir, evitar que acontecesse. Você tem alguns exemplos aí, principalmente risco elétrico, risco de equipamento, que a gente sabe que acontece, né, no dia a dia dos projetos? Sim. Quando a gente fala de sistema de remediação, né, a gente está trabalhando diretamente, né, com equipamentos que muitas vezes têm partes móveis, né, então é importante pensar nesse aspecto também, né, quando a gente fala de equipamento, eles têm que atender a NR12, né, que é a norma que fala de proteção de máquinas e equipamentos. As partes móveis devem ser protegidas, o equipamento deve ter dispositivo de parada em caso de emergência, os controles devem ser redundantes, né? Não basta apenas um dispositivo de parada que aquele equipamento é seguro. Não, a gente tem que pensar tudo que pode acontecer, tudo que o operador ali pode fazer para tentar burlar ali a proteção e mesmo assim o equipamento ainda parar, né, naquela situação de risco. Então a gente tem que pensar no atendimento dessa norma para o caso de equipamentos, né? Aí para outros componentes do sistema de remediação, né, para compressores, filtros, né, de areia, de carvão, até às vezes algum equipamento que é envolvido ali numa mudança de temperatura, a gente já tem que atender NR13, né, que é a de vaso de pressão. Então tem uns cálculos, né, de enquadramento, se deve ou não atender NR13, assim, se ele se enquadra, né, como vaso de pressão. Se enquadrar, tem que atender NR13. Então isso a gente tem que fazer testes, né, com profissionais capacitados ali para fazer teste naquele equipamento, laudar, né, que ele está operando numa condição segura. Aí quando a gente fala de risco de acidente por conta de trabalhos com eletricidade, né, porque eu acho que assim, até foi um resultado, né, um dos principais resultados desse trabalho do RASOP que eu mencionei. O risco, né, do choque elétrico é um dos mais importantes. Um dos mais importantes com maior potencial no sistema de remediação. Então isso tem as barreiras, né, que a gente pode implementar para tentar mitigar esse risco de choque elétrico e tal, que é desde a concepção de um sistema com equipamentos adequados para aquela demanda, né, até o treinamento da equipe, né, lembrando que quem vai fazer uma manutenção em equipamento envolvendo, né, um sistema energizado tem que ser profissional capacitado, tem que ter treinamento de NR10, treinamento de segurança, né, e saber os procedimentos a serem seguidos, né. Aí a gente fala também de loto, né, que é um procedimento essencial quando a gente fala de energia, né, aí no caso eletricidade, até de energia pneumática e tal, hidráulica, mas o loto basicamente ele é o bloqueio, né, da energia durante a manutenção. Então o funcionário vai lá, bloqueia, né, para que outro não consiga energizar o sistema enquanto ele está fazendo a manutenção. E só ele pode abrir o cadeado e desbloquear e retomar a energização ali do componente que ele está fazendo a manutenção. Então, isso para caso de manutenção, não para operação. Não, manutenção. Aí que está um ponto importante também, né? A gente deixar bem claro para a equipe quais são os profissionais envolvidos na manutenção e quais vão fazer o monitoramento, né? Porque o monitoramento muitas vezes vai lá abrir a parte externa ali do painel, né? Abre só a tampa de proteção, vai anotar as medições que estão indicadas ali no painel e assim, não tem nenhum risco, né,
como um profissional que vai fazer a manutenção, né? Que tem que trocar um disjuntor, por exemplo, vai trocar às vezes uma fiação ali do sistema, então tem que estar bem claro para a equipe, né? Olha, quem pode monitorar e quem pode fazer a manutenção. Sim. E essa pessoa responsável pela manutenção tem que ter muito mais treinamento. Tem. Primeiro ela tem que ter um treinamento ali, né? Um treinamento técnico como eletricista, né? Ser capacitado para poder executar aquilo. E tem que ter também o treinamento do NR10, que é o de segurança, né? Então, assim, não basta um profissional fazer um treinamento de NR10 que ele pode fazer a manutenção. Não, ele tem que ter formação para saber executar, de fato, aquele serviço. Sim. Né? Aí, isso, junto com o treinamento de segurança da NR10, ele fica apto para poder fazer uma atividade, por exemplo, envolvendo um dispositivo energizado, né? Aí dentro das categorias também, né? Porque aí quando a gente fala de NR10, né? Não vou me aprofundar muito, mas assim, de acordo com a capacidade ali da rede, né? Com as características do equipamento e da rede que será feita a manutenção, a gente aumenta ali a carga horária de treinamento do profissional. Ah, né? entendi. Entendeu? Uma coisa que eu fiquei curiosa, que você falou, que sobre o enquadramento do vaso de pressão, né, se ele é enquadrado na NR13 ou não. Do que depende isso? Então, depende do volume, né, do vaso, né, do componente e também da pressão que tem, né, assim, na operação dele. Entendi. Então, depende, né, do volume e da pressão. Entendi. Aí a gente faz um cálculo e se enquadrar dentro do que indica a norma, aquele dispositivo ele deve atender a NR13. E costuma precisar, né? Então, algumas vezes sim, tem que fazer mesmo o cálculo. Eu, por exemplo, trabalhei com um projeto que tinha alguns sistemas de remediação e a gente fez os cálculos e alguns componentes não precisavam, mas outros sim. Aí, por exemplo, às vezes alguns tipos de compressor, né, aqueles dispositivos como eu mencionei, envolvidos ali em troca de temperatura, então assim, quase sempre vai precisar atender mesmo a NR13, tá? Aí um ou outro que depende desse cálculo que eu mencionei. E aí já se encaminhando para o final, né? Nosso podcast é bem curtinho, infelizmente tem muito assunto para falar, mas acaba tendo pouco tempo, né? Mas se você pudesse dar um conselho para profissionais de GAC que trabalham com remediação, né? Trabalham com sistemas de remediação e querem olhar mais para essa parte de segurança, qual conselho você daria? Sim, eu acho que tem vários. Mas o primeiro seria entender a área, né, que o sistema vai ser implantado ali, entender os riscos, né, do site, o risco daquela área que ele vai ficar operando por tantos anos, né? Então, assim, muitos casos, né, por anos. Então, entender daquela área, né, quais são os riscos, aí quais equipamentos que eu preciso mobilizar, né, para atender, né, aquela técnica, aquela proposta técnica, né, que os profissionais definiram que vão resolver ali, né, que vão remediar o site. Então, ver qual equipamento que vai colocar, o que eu posso implementar como controle, né, para aquele equipamento ser mais seguro para aquela área que ele vai ficar operando. Então, assim, dispositivos de parada, proteção de equipamentos mais seguros, né, com menos ruído. Então, tudo isso, né, ser levado em conta também ali na etapa, né, de implantação e da definição do projeto. E depois, para a operação, eu falo que assim, a gente mesmo fazendo tudo, né, na parte de implantação, da definição do projeto, vai ter dificuldade na operação. Sei disso, né, sempre acontece. Então, assim, acho que se colocar no lugar ali do técnico que muitas vezes está ali monitorando o sistema, que tem uma dificuldade com o equipamento ou que precisa fazer ali uma manutenção corretiva emergencial, né? Então, assim, se preparar para tudo que pode acontecer com o sistema para já definir o que o técnico, o que aquele profissional que está envolvido ali na operação tem que fazer, mas fazer da forma segura, né? Então, já pensar em tudo que pode acontecer no meio do caminho, para já vou fazer manutenção com tal equipamento, eu não posso, tem que ser um profissional especializado, então, essa parte eu posso, essa parte eu não posso. Então, treinar a equipe, conversar, ir lá, ouvir as dificuldades que os profissionais experientes, né, que muitas vezes estão lá monitorando o sistema há muitos anos, eles já se depararam com muitos problemas, né, de equipamentos antigos e até de sistemas atuais, mas que podem acontecer também.
Então, ouvir essa equipe de campo, né, se colocar no lugar deles e tentar se antever aí com os problemas que eventualmente acontecem. Bons conselhos. Obrigada. Fê, obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito legal ter recebido vocês. Tenho certeza que foi uma conversa muito legal para todo mundo que está assistindo. Valeu mesmo por ter aceitado. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Gente, muito obrigada por terem assistido mais esse episódio. A gente se vê no próximo episódio de Café com Gá.